o 10 é lindíssimo, vou ler. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é evidente que a pessoa que contribui, mostra confiança em Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 a 11, voltando àqueles famosos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, agora no 9, de 8 a 11, uma passagem bonita. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Riqueza de boa obra, não é de dinheiro. Veja como o tom do Novo Testamento muda. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sua justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A passagem mais próxima que eu já encontrei no Novo Testamento sobre uma promessa de Deus a quem é fiel em contribuições e é generoso é esta aqui. Mesmo assim, Paulo fala aqui de uma semente para sementeira e fruto de justiça. Ele não amarra com bênçãos materiais, diretamente falando, claramente falando, para quem é generoso no seu dinheiro. Ele joga toda a ênfase na justiça do crente, no crescimento dele em boa obra, vai ser rico de boas obras. Pode dizer isso aí, à vontade, que está escrito. Por fim, demonstra amor e imita a Cristo, ainda em 2 Coríntios, agora vamos para o 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Linda a passagem. Eu quero encerrar, ao mesmo tempo tem umas perguntas. Eu encerrei o que tinha de expor biblicamente, mas tem algumas perguntas e respostas que eu vou acelerar bastante e não tomar mais muito tempo. Primeira pergunta: o crente que se congrega sem ser membro deve dar o dízimo? Sim, certamente, obviamente. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Há um outro princípio de questão de contribuição financeira por parte daquele que está sendo instruído. Gálatas 6 e 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É interessante que quando chega um crente lá no interior com meia banda de queijo: pastor, isso aqui é para o senhor. Aí vem outro com uma galinha, né? Aí dá para o pastor. Isso é muito comum no interior. Por que ele está fazendo isso? Está pagando o pastor pelas pregações? Não, é um prazer que ele tem de contribuir com o que ele tem em casa. Uma banda de queijo, dá metade para o pastor, um quarto, sei lá quanto, porque o pastor cuida dele, prega para ele, trata dele. Ele tem prazer, é algo que o Espírito Santo coloca no coração. Está escrito aqui claramente: contribua com as coisas boas. Se as coisas boas para um é queijo, para o outro é uma galinha, para o outro é um percentual do que ele ganha na forma de dízimo para a sua igreja. Mais uma vez, liberdade neotestamentária, resolva. Mas vejam como o Novo Testamento faz uma ligação aqui entre um ganho material por parte de quem está ensinando e pregando, um ganho vindo de quem se beneficia com aquela pregação. Estendendo um pouco isso, a questão das despesas. Mesmo não sendo membro, alguém que vem e fica numa igreja, ele não está usufruindo das benesses que aquela igreja, duramente, debaixo de muita luta, consegue dar para os visitantes, para os frequentadores, para os membros. Todo o conforto que a gente procura dar, claro. Então é um princípio bíblico. Você está sendo beneficiário
com coisas espirituais, faça participante das coisas boas aquele que instrui. É necessário se identificar ao dar os dízimos? Não é necessário, absolutamente, mas é bom, porque pode ser acompanhado, e alguém que está falho nisso pode ser aconselhado pelo pastor ou por quem de direito, ajuda as autoridades financeiras da igreja a fazerem cronogramas, fazerem previsões, fazerem despesas. É um bom exemplo para quem examina a lista do dizimista. A lista do dizimista não é colocada aqui na igreja em público, mas cada membro tem direito de ver, se quiser ver. Terceiro, é importante separar o dízimo das ofertas? Creio que sim. O dízimo deve ser regular, como já expliquei. Dízimo quer dizer aquele valor regular percentual, e a oferta deve ser esporádica. Além dos dízimos e ofertas, existe outra maneira da igreja arrecadar? Sim, as campanhas. É outra maneira que as igrejas muitas vezes fazem. Acabam sendo ofertas, no certo sentido, mas ofertas direcionadas. Aí uma pergunta clássica: o dízimo deve ser sobre o rendimento bruto ou líquido? Contra-cheque, salário, 1.000. Aí tirou isso, tirou aquilo, sobrou 850. Pronto, e agora? Eu estou no número seguro dos 10%. Então eu vou dar meus 10%. Agora, de 1.000 ou de 850? Aí um irmão em Cristo meu, muito amigo meu, dizia assim: depende, se você quiser uma bênção bruta, você dê sobre o bruto. Se você quiser uma bênção líquida, você dê sobre o líquido. Problema seu, quer dizer, uma questão sua. Então, e essa resposta, engraçada que seja, é uma boa resposta. Você resolve, meu amigo. Se é do bruto, se é do líquido, se é do líquido, se é os tais dos 5,92% que eu inventei aqui, ou se é 10, ou se é 15, resolva isto com Deus. Deve dar dízimo de rendas extras, como herança, doações que recebe, coisa assim? Eu acho que isso é muito pessoal. Fique com cada um. A própria pessoa considera isso caso a caso. Muita gente vem para mim conversar: pastor, eu recebi aqui um presente, recebi uma herança, recebi isso, eu preciso dar o dízimo. A gente conversa, vê cada caso, vê o coração do outro e procura aplicar os princípios que eu li aqui e digo: ore a Deus e peça orientação. Não há na Bíblia, eu não posso abrir uma passagem e dizer tem, por isso não dá. São aplicações de princípios. Última, clássica: nas dificuldades financeiras, é razoável guardar, melhorar para dar o dízimo? Não. Eu acho uma falta de sabedoria tão grande, alguém que age assim. Como eu estou em dificuldade financeira, eu não vou dar o que eu prometi a Deus no meu coração dar. Todo mês o percentual, 5% ou 10% ou 20%, não importa, mas eu coloquei no meu coração isto, mas eu não vou cumprir, eu vou falhar com Deus, porque eu vou aguardar que este mesmo Deus me ajude financeiramente. Gênio. Falha com Deus, infiel a Deus, tenta enrolar a Deus. Porque não, pastor, o senhor sabe que eu estou com dificuldade, tem um filho em casa, um está doente, o carro quebrou, no dia seguinte que o seguro venceu, o senhor sabe que eu tenho aqui 8 motivos, aí mostra para Deus. Você vai enrolar Deus, é? Pode enrolar o pastor, coitado. Mas Deus você não consegue, meu irmão. Então, não é um péssimo, vou usar uma palavra para chocar, é um péssimo negócio. Você pensa em termos de negócio, eu vou segurar meu dízimo até tu me ajudares. Eu sei que ninguém aqui diz assim tão duro com Deus, mas no coração acaba sendo esta atitude. Não, quando Ele me der um rendimento, ou quando Ele fizer parar que saia dinheiro para remédios tão caros para os meus filhos, quando Ele resolver esta situação que está me sufocando financeiramente, aí eu volto a dar o que eu prometi a Ele. Então é evidente que a resposta é não. É um erro parecido de alguém que diz assim: quando eu conquistar o vício, eu me converto. Quando eu ficar sem pecado, eu me converto. Homem, vamos fazer o seguinte: inverte. Se converte para erradicar o vício. Se converte, aí Cristo lhe dá poder para você, não vou dizer ficar sem pecado, mas pecar muito menos. Então, você vai dar o dízimo, não é depois de sair
da situação difícil. É antes, é exatamente o contrário. Em vez de melhorar, para dar o dízimo, o razoável é dar o dízimo para melhorar. É óbvio. Quero encerrar. 2 Coríntios 9, 7, passagem que eu já li, mas eu quero que vocês fiquem com essa passagem em mente, que diz, 2 Coríntios 9, 7, belíssima. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Está vendo aí? Segundo tiver proposto no coração. Você decide. Não com tristeza. Aí é uma condição que Deus coloca. Não com tristeza. Ou necessidade. Achando ruim, com carranca. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra explicada aqui da maneira como eu a enxergo. Algumas passagens certamente passando por interpretações. Espero ter feito de uma maneira honesta, clara, direta, franca e ao mesmo tempo amorosa. Porque a intenção aqui, ó Deus Santo, é mexer em corações naqueles que estão sendo fiéis nessas doações proporcionais ao ganho de cada um, naqueles que não estão sendo... Mexer e dar mais vontade de contribuir, mais gosto, mais gozo de contribuir com mais generosidade e alegremente, não como uma obrigação, que é, mas alegremente, como se nem fosse um dever. É muito gostoso saber que Tu estás se agradando a quem dá com alegria. Dá-nos essa alegria, dá-nos esse prazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e Te agradecemos. Amém.